A obesidade é uma doença. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece a obesidade como uma doença crônica, presente na Classificação Internacional de Doenças sob o código CID-S66. É uma condição que tem como característica o acúmulo anormal ou excessivo de gordura. É tratável por uma equipe multidisciplinar e não necessita de teste de laboratório ou de imagens para diagnóstico. A quantidade e distribuição de gordura podem ser avaliadas por meio de outras formas, como tomografia, ressonância ou DEX. Mas a maneira mais prática e barata é através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é calculado pelo peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. Sabemos de suas limitações, mas vamos seguir com esta ferramenta para facilitar ao público em geral. Nem todos que têm IMC maior do que 25 estão com sobrepeso. Às vezes esse peso é decorrente de muita massa muscular. Mas se você é sedentário e se alimenta mal, dificilmente você estará com IMC acima de 25 sem que esteja com excesso de gordura. Na maioria dos casos, o IMC está relativamente associado à massa de gordura corporal do corpo. Calma, eu vou te explicar. Por exemplo, se você pesa 90 quilos e tem 1,80 m, é só dividir 90 por 1,80 e dividir novamente por 1,80, nesse caso sendo igual a 27,77. Esse indivíduo se encontra com sobrepeso. Trocando em miúdos, se você tiver entre 25 e 30, o sinal está amarelo. Você pode estar com sobrepeso. E caso esteja acima de 30, o sinal está vermelho, uma possível obesidade. É só procurar na internet a tabela IMC e ir acompanhando. No Brasil, segundo o IBGE, o excesso de peso atinge cerca de 60% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a quase 100 milhões de pessoas. Já a obesidade atinge 1 em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais anos de idade, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Mas qual o problema em ser obeso? Eu me acho bonito assim. Vamos lá, não estou falando de estética. Este canal é sobre exercício e saúde, e eu, como profissional de saúde, preciso ser honesto com você. Sendo bem direto, se você tem IMC maior do que 30, a mortalidade é duplicada quando comparado com pessoas de peso normal. Em um grupo de 25 a 30 anos com obesidade extrema e IMC maior do que 40, foi aumentada a mortalidade em 10 a 12 vezes. Isso pode ser explicado, em parte, pela obesidade ser fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer e etc. Ok, já entendi, mas como o exercício entra nessa história? E será que ele é tão importante assim para o emagrecimento? Deve-se destacar que a perda de peso requer um balanço calórico negativo, ou seja, significa gastar mais calorias do que você consome, e que a perda de peso não é alcançado se o gasto energético durante o exercício for supercompensado pela ingestão de alimentos. Mas vamos focar no exercício físico apenas, e não na dieta. Um pilar importante é que o exercício aumenta a massa muscular, sendo este um dos fatores que favorece a manutenção do peso perdido e evita o reganho. Ele pode ser visto também como um hábito gatilho, isto é, ele pode gerar uma série de outros comportamentos positivos que podem contribuir no decorrer do processo. Por exemplo, o exercício ajuda a regular a fome durante o dia, pois ajusta alguns hormônios que controlam apetite, fome e saciedade, evitando assim aqueles ataques à geladeira à noite. Outro fator muito importante é que pessoas que aumentam sua atividade física após uma dieta são mais capazes de manter seu peso. Você já percebeu que o mais difícil é manter o peso perdido, não é mesmo? Então o exercício entra para facilitar esse processo de manutenção do peso perdido. Outro fator importante do exercício no emagrecimento é o fato de aumentar o gasto de energia e induzir a lipólise, ou seja, a quebra de gordura, reduzindo assim a massa gorda. É importante informar também que, mesmo que você não perca peso na balança, existem outros benefícios do exercício sobre a resistência à insulina de lipidemias. São eles: redução do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, hipertensão e alguns tipos de câncer. Algumas pesquisas apontam que o exercício sem restrição calórica ou perda de peso está associado a reduções na gordura total, gordura abdominal e gordura visceral. Então não se preocupe em mudar tudo de uma vez. E caso você não esteja perdendo peso, fique em paz, apenas continue. Você está no caminho certo. Com o tempo, o exercício vai te ajudar na capacidade de fazer dietas com menor teor de calorias e gorduras.
Ou seja, gastando mais energia do exercício, você não vai precisar reduzir muito a ingestão de alimentos. Mas vamos ser realistas. Sabemos que a dieta é um fator essencial no emagrecimento. Mas você conhece alguém que conseguiu emagrecer e sustentar o emagrecimento a longo prazo sem a adoção de exercício físico em sua rotina? Portanto, a atividade física é um componente fundamental da perda de peso e controle da obesidade. Ok, você já me convenceu. Eu quero fazer exercício. Por onde começar? É importante consultar um médico e um profissional de educação física antes de iniciar algum programa de exercícios físicos, principalmente se você tiver um IMC alto ou qualquer outra condição médica. Esses profissionais podem fornecer orientação sobre os tipos e níveis apropriados de atividades físicas que são seguros para você e ajudá-los a definir metas realistas. Existem muitos tipos diferentes de atividades que podem ser eficazes para a perda de peso e controle da obesidade. Basicamente, elas são divididas em dois grupos, como por exemplo, exercício aeróbico, caminhada, e de força, que é a musculação. É importante ser consistente com o exercício, começando com menor intensidade e menor volume, e ir aumentando gradativamente a intensidade e a duração. Não há contraindicações absolutas. No entanto, o treinamento deve levar em consideração qualquer outras doenças. Sabemos que emagrecer não é fácil, requer muito esforço, paciência, ajuda de familiares e amigos, profissionais capacitados. E sabemos que a maioria que procura emagrecer, infelizmente, não consegue. O mais importante é ter consciência dos riscos para a saúde em ser obeso e procurar profissionais que te orientem e acompanhem você nesse processo. Se cuide e cuide daqueles à sua volta.